Glória a Deus. Uma boa noite a todos, graça e paz. Noite maravilhosa, noite que vamos lembrar esse memorial, a Santa Ceia, noite de vitória, e eu creio que noite também de restauração. Amém? Glória a Deus, louvor maravilhoso, exaltamos o nome do Senhor. Mas agora vamos concentrar na palavra. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, escrito por João. Nós vamos ler no capítulo 8, no versículo 31 a 36. Glória a Deus. O Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 8, versículo 31 a 36. Amém? Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Pai querido, Deus poderoso, foi lida, Senhor, a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa aplicá-la em nossas vidas e em nosso coração nessa noite, ó Deus. Nós pedimos agora, Pai, a presença do doce e Santo Espírito passeando no meio da sua igreja, para fazer tudo aquilo que o Senhor quer no nosso meio. Que possamos sair daqui esta noite mais transformados, mais avivados e mais cheios por essa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, Jesus é a verdade que nos liberta. Nós vamos ver esse Evangelho de João. Ele é o livro mais lido no mundo. Ele é um livro mais lido pelos teólogos, pelas pessoas apaixonadas pelas coisas de Deus e também por outros interesses. Nós vemos os 3 primeiros evangelhos que são chamados sinóticos, por ser semelhante um com o outro. Mas João, ele escreve esse livro de uma forma diferente. Ele diferencia no seu estilo e propósito. Obrigado. E ele enfatiza a verdade, que Jesus Cristo é Deus, que ele é Filho de Deus, o Verbo eterno que habitou entre nós. Então ele identifica Jesus sendo Deus e os seus atributos. E ele vem discorrendo no seu livro tudo a respeito desse Jesus, o Filho de Deus, provando que ele é nosso libertador e que precisamos dele para então ter a vida eterna. E João, ele conta desde o início. Ele vai lá no capítulo 1 e diz, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo então habitou entre nós e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E ele começa esse livro descrevendo sinais
que Jesus veio fazendo depois do seu batismo. Ele vem fazendo alguns sinais. Ele transforma a água em vinho. Ele purifica o templo. Ele apresenta-se à mulher samaritana como Messias. Ele cura o filho do oficial do rei. E ele cura um paralítico. Ele multiplica pães e peixes. Ele anda sobre o mar. Ele se apresenta como o pão da vida. E nós vamos ler no capítulo 7, no versículo 3, 4 e 5, o que aconteceu depois desses milagres que ele fez. Olha o que diz. Disseram depois seus irmãos: sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifeste-te ao mundo. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nós vamos ver aqui que Jesus, ele fazia esses milagres, mas ele não se apresentava, ele não se colocava à frente como que se ele fosse aquele que fizesse esses milagres. Pois os seus irmãos agora dão um conselho para ele: olha, vai a Jerusalém ganhar popularidade. Mas Jesus não buscava fama, ele só fazia tudo aquilo conforme o Pai o designava para fazer, o vocacionava para fazer. As pessoas que conviviam com Jesus, elas tinham uma dificuldade de entender quem ele era de fato. As pessoas, antes da morte e da ressurreição de Jesus, elas tinham uma dificuldade de entender, de compreender o propósito de Jesus e quem ele era. Somente depois da ressurreição de Jesus, que a grande maioria compreende e entende. Pois, olha só, nem os irmãos dele, de fato, acreditavam nele. Mas Jesus, pouco tempo depois, ele sobe para Jerusalém, porque lá estava tendo a festa dos tabernáculos. No capítulo 7 vai contar isso. E ele sobe para lá, não obedecendo o pedido dos irmãos dele, mas ele faz tudo segundo a vontade de Deus, não a vontade dos outros. Em João, capítulo 7, no versículo 12 e 13, nós vamos ler, diz assim, olha: e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele, quem? Jesus. Dizia alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Versículo 13. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Algumas pessoas ouviram falar desses sinais que Jesus fez. E algumas pessoas julgavam ele, falando: ah, ele é bom. Mas outros já falavam: olha, ele é enganoso, ele está enganando o povo. E as pessoas que julgavam ele ser bom ficavam com medo de apoiar ele abertamente, porque haviam pessoas que eram inimigas, poderosas, sociais e políticas de Jesus. Porque onde Jesus passava, ele despertava amor e apatia das pessoas. Isso trazia para ele companheiros, amigos, e também trazia pessoas inimigas. Por isso que ninguém tinha coragem de falar abertamente, de apoiar ele abertamente, por medo de sofrer danos. Porém, agora em João capítulo 7, versículo 14 e 15, Jesus começa a ensinar. Olha o que diz: mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe essas letras, não tendo as aprendido? Então ele, no meio da multidão ali, ele começa a ensinar. Desperta mais uma vez interesses de alguns, admiração de alguns e apatia de outros. E eles questionam sobre Jesus. E no capítulo 7 ele vai ensinando, ele vem ensinando sobre a sintonia dele com o Pai.
eu e o Pai somos um. Ele vem falando que ele veio fazer a obra do Pai, para que as pessoas crescem em Deus, que foi o que ele que enviou Jesus. Aonde Jesus passava, despertava curiosidade, despertava admiração por suas palavras cativantes, e as pessoas queriam mais ouvi-lo, e muitas vezes sem saber quem ele era. Jesus curava e falava: olha, não fala ainda, fique calado, porque Jesus sabe certinho a hora de agir, porque faz conforme o Pai designou. No João capítulo 7, versículo 41 até o 44, ele diz assim: olha, outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem pois o Cristo da Galiléia? Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou a mão dele. Embora Cristo seja a figura central na humanidade, que foi dividida antes e depois de Cristo, nem todos os veem Jesus com bons olhos. Os líderes naquela época ficaram incomodados, tanto que queriam prender Jesus. No versículo 45, olha o que diz: e os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: por que não trouxeste? Versículo 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este. Nem os soldados conseguiram prender Jesus por sua palavra. Eles admiravam por Jesus. E teve um chamado Nicodemos, que era professor naquela época, se divergiu e disse: olha, vamos ouvir primeiro antes de julgá-lo. Porque Nicodemos teve uma conversa com Jesus em João 3. Nicodemos viu Jesus de perto, ouviu da boca dele as palavras. Ele, de alguma forma, tentava convencer os fariseus, mas eles estavam com seus olhos tapados. E Jesus, depois disso, ajuda uma mulher adúltera. Ele apresenta a misericórdia a essa mulher. Aplica-lhe o ensino e diz: olha, vai, mas não peque mais. E depois ele se apresenta como a luz do mundo. Faz um paralelo ali no capítulo 1, a qual João começou a dizer no início. Capítulo 1, versículo 5 e versículo 9. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Jesus, a luz do mundo. Aquele que traz a claridade na vida das pessoas. Aquele que mostra para as pessoas que elas estão sujas, que elas precisam ser limpas. Jesus, a verdadeira luz que ilumina todo o homem. Agora ele vai concentrar o discurso dele em mostrar a sua missão e provar ser nosso libertador, não estadual, mas espiritual. Porque o povo estava sofrendo, cativo pelo Império Romano. E o povo sofrendo amargamente, esperando o Messias que o libertasse dessa prisão estadual. Mas que adiantaria Jesus vir e libertar o povo dos romanos se os corações deles estavam cativos no erro? Então Jesus vai para corrigir lá na raiz o que precisa ser feito. E a maior necessidade deles não era libertar do Império Romano, mas uma libertação espiritual, para que possam entrar diante de Deus limpos, com mãos limpas e coração puro. E um bem mais precioso de uma sociedade é a liberdade. Um dos maiores valores que a gente tem é a autonomia, é a liberdade. Nós podemos listar algumas liberdades.
que nós, aqui no Brasil, nós temos, que em outros lugares não tem. Que é uma liberdade de expressão, embora esteja um pouco tapado, mas a gente tem um pouco dessa liberdade de expressão. Nós queremos ser livres. A gente, como ser humano, nós todos somos iguais diante de Deus. E todos nós queremos ter dignidade, queremos ter direitos. O ser humano merece isso. A liberdade de ir e vir, a liberdade de escolher os líderes sem pressão, escolher estar em qualquer lugar, de fazer as coisas conforme quer, com quem casar, etc. Direito de defender as nossas ideias, igualdade perante a lei. Uma sociedade que tem liberdade, ela dá ao povo, o poder que tem liberdade é dar ao povo autonomia. E isso é uma necessidade para uma sociedade. Porque uma sociedade que não tem liberdade, ela é cativa. Ela é presa. As pessoas não têm poder para definir as coisas. E eu pergunto a você essa noite: existem limites para a liberdade? Ou pelo menos deveria existir limites? É claro que sim. Tem que ter um equilíbrio na liberdade. Pois a palavra de Deus mesmo diz, o apóstolo Paulo falando: posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Nós vimos a história da igreja, o que aconteceu com o povo de Israel, quando ficou um tempo sem um líder, sem um rei, sem um juiz. No final de Juízes conta uma história, os irmãos deveriam ler, que aconteceu com o povo de Israel, quando ficou sem um rei. Era cada um por si, era uma liberdade do povo de fazer o que quiser. E o povo caiu cada vez mais, afundando cada vez mais no erro, cada erro pior que o outro, fazendo com que as vontades deles, as paixões deles, aparecessem de qualquer forma, sem critério nenhum, sem rigidez. E então viveram amargamente a disciplina de Deus. E nós vemos na história da igreja essas coisas acontecendo, irmãos. E um lugar que ele não tem um líder, alguém para designar funções, está sucessivo a erros. Nós vemos Moisés, quando libertou o povo de Israel, ele chega no deserto, o sogro dele dá um conselho para ele: olha, designa as pessoas para fazer essa função. Porque se der essa liberdade que está, vai virar bagunça. Deus então dá os 10 mandamentos, depois Moisés coloca ali os seus 613 preceitos e corra dentro do povo. Porque a ausência de regra ou limite pode causar prejuízo. Olha o que houve, irmãos, com a história da humanidade. A gente vê países que estão sem liderança. O povo sofre. Mas existe, irmãos, áreas na nossa vida que, se não tiver leis, não tiver regras, a gente vai cair mesmo. Mas essas regras e leis, muitas das vezes, não são suficientes para ditar o que eu posso ou não posso fazer. É aí que entra Jesus. Porque muitas vezes a gente não entende sobre essa liberdade. E a gente age de qualquer maneira. E entramos em situações que fica difícil sair. Situações que ficam complicadas para a gente sozinho conseguir. Talvez a gente tenta com nossas forças, mas não conseguimos. É aí que entra Jesus. A missão de Jesus é fundamental. Ele veio para nos libertar. Para libertar a gente do pecado. Porque até então nós somos escravos do pecado. A condição inicial do homem, desde quando nasce, é o pecado. E o pecado, ele entrou na humanidade.
E uma das áreas da nossa vida que é difícil da gente controlar sozinho é o amor ao dinheiro. Quantas pessoas caem nesse vício? Nós precisamos de dinheiro para viver, mas o dinheiro ele pode ser usado tanto para o bem ou quanto para o mal. Ele pode tornar um senhor na minha vida e na sua vida, fazendo o quê? Uma competição da minha devoção com Deus e ao dinheiro, nos tornando escravos do dinheiro. Outra área da nossa vida que às vezes o diabo tenta é na prostituição e na pornografia, que faz as pessoas mergulhar em conteúdos que traz dano físico e material, tanto para a pessoa quanto para os próximos que estão à volta daquela pessoa. Outra área difícil, se a pessoa entrar, é o cigarro e o álcool. Quantas vidas arrasadas por esse mal, quantas famílias destruídas por esse mal. As pessoas perdem o emprego, perdem a identidade, perdem relacionamento e perdem a liberdade e se tornam escravos do cigarro, escravos do álcool. Quantas pessoas que entram nas drogas, e muitas vezes droga ilícita, para sustentar esses vícios eles roubam, eles fazem atrocidade, perdendo também sua identidade, causando problema para si e para os seus familiares. E hoje, irmãos, o nosso mundo, os líderes, estão tentando de toda forma acabar com isso, mas eles não conseguem. Eles tentam fazer uma coisa, tentam fazer outra, mas está lá cracolante. Estão as pessoas enfiadas dentro desse mal. Alguns ainda falam, libere-se uma vez, outros não faz isso. Eles não sabem o que faz. Outra coisa, feitiçaria. Quando as pessoas entram nesse mundo para obter algo, de uma forma, fazendo alianças com o diabo, vendendo tudo que tem, gastando dinheiro para tentar prejudicar alguém, se entram numa escravidão na feitiçaria. Outros se escravizam em regimes políticos, devendo favores, sabendo demais, ficam presos nesse sistema político corrupto, de uma forma que corre até risco de vida, até risco dos familiares perderem a vida, por saber coisas, por fazer coisas. Outra área, o ídolo no coração, irmãos. Quantas pessoas têm ídolos no coração que não conseguem tirar? Outra coisa é o mundo do crime. Nós vemos pessoas escravizadas por malfeitores, traficantes, pessoas que são malfeitores, que não permitem que a pessoa saia daquele mundo. Mas nós podemos dizer, muitas vezes a pessoa pode até se libertar de alguns vícios, de manias, um certo tratamento, vai no psicólogo, vai uma pessoa que ama ele, conversa, ajuda. Às vezes a pessoa até consegue sair desses vícios, mas há coisas que é somente Jesus. Somente Jesus que pode libertar nós da escravidão que nós não vemos. Talvez as escravidões visíveis, quando nós vemos a pessoa naquela situação terrível, elas têm solução. Mas há pessoas presas num tipo de escravidão que ela não consegue se libertar sozinha. E muitas vezes essa escravidão chama-se religião. A religião que ensina que eu preciso sacrificar alguma coisa para obter alguma coisa de Deus. Coloca a pessoa dentro de uma cápsula, que na verdade ela vai exaltar mais o homem, vai exaltar a pessoa, levar a pessoa ao orgulho pessoal, com foco somente no ser humano. A religião, ela entra de uma forma que a pessoa fica dentro de uma bolha, que ela faz o que o outro faz e pronto, sem saber o que está fazendo. Há pessoas que se apegam no passado. Olha no versículo 33 do capítulo 8.
As pessoas que estavam ali, elas tentam dar uma desculpa. Falam, olha, responderam, somos da descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? O que eles estão dizendo? Mas nós é das descendências de Abraão. Por que você está falando que nós somos escravos? Que nós precisamos ser livres? Eles se apegam no passado de uma forma, olha, o nosso pai Abraão, ele foi um homem piedoso. Nós viemos dessa descendência, então nós somos piedosos. Nós temos essa descendência. Mas, irmãos, acharam que os pais dele podiam comprar a salvação para eles. Não é por aí. A salvação, ela não é por méritos, é pela graça. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Aí tem um ditado que fala, filho de peixinho. Peixinho mas para o crente isso não serve, não. A pessoa, para ser cristã, ela tem que confessar Jesus como seu Salvador. Ela tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Ela tem que ter uma conversão. O meu filho vai chegar um dia que ele vai ter que confessar Jesus, senão ele vai perecer os seus pecados. Nós um dia nos confessamos Jesus como nosso Salvador e hoje estamos aqui para a glória do nome dele. Mas apegar ao passado não vai resolver. Deixar o ser humano preso numa bolha é o que a religião faz. E outra coisa é o auto-engano. A gente mesmo nos enganamos. Isso, irmãos, é uma forma sutil que o diabo tem de trabalhar na nossa mente. Porque há pecados que nós detectamos facilmente. Igual eu já listei aqui. Mas há coisas que é lá no íntimo, que nós mesmos nos enganamos. E não compreendemos que precisamos de Deus, que somos pecadores. Talvez nós nos achamos até bom demais. Isso coloca uma venda nos nossos olhos. E faz a gente esquecer que nós temos um Deus que disciplina. Muitas vezes, irmãos, nós procuramos ajuda. As pessoas, tentamos outros tipos de métodos, campanhas e coisas e mais. Mas nós não queremos relacionamento com Deus. Como que alguma coisa vai mudar? Como alguma coisa, a área da nossa vida vai transformar? É impossível muitas vezes sair ou se libertar sem a intervenção de Deus. E eu pergunto a você mais uma vez. Então, de que Cristo veio nos libertar? João 8,32, nós lemos, olha lá, vamos ler? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos libertará de quê, irmãos? Ele vem nos libertar da ilusão, da libertinagem. Olha, o mundo, ele trabalha com a ilusão. Não existe liberdade sem verdade. Eu vou repetir, não existe liberdade sem verdade. Jesus, ele trabalha essas duas palavras, verdade e liberdade. Olha, a humanidade está presa numa bolha de ilusão. Satanás tem trabalhado nas pessoas dentro dessa bolha. Como que a pessoa vai na praia? Quem já foi na praia aqui e entrou naquelas bolhas? Você entra na bolha lá, a pessoa vai te empurrando e você vai fazendo tudo conforme o seu corpo quer. Seu corpo vai para lá, você vai para lá, você vai para cá, você quer cair, você quer levantar. Às vezes eles te empurram e você não está nem ali para onde está indo. A onda vai levando para lá, vai levando para cá e você fica dentro daquele jogo ali. É isso que o mundo faz. Ele quer tirar a liberdade das pessoas, colocando as pessoas dentro de uma bolha. Agora, libertinagem. Há quem diz assim, olha, eu bebo, eu fumo, eu vou para a noitada, eu faço o que eu quero, eu durmo o que eu quiser, eu escolho onde que eu vou, eu escolho até meu gênero. Misericórdia. Aí diz, eu sou livre. O nome disso é libertinagem. Tem gente que acha que está livre fazendo o que quer.
mas na verdade está preso, não consegue largar, não consegue sair disso. Faz o que quer sem pensar nas consequências do que está fazendo, levando a pessoa na culpa, levando a pessoa para uma prisão, trazendo prejuízos físicos e materiais, envergonhando a família, envergonhando até a si mesmo. Entra aí o auto-engano. Isso é libertinagem. Agora, na liberdade, eu não posso fazer o que eu quero. Parece estranho falar isso, eu sou livre, mas não posso fazer o que eu quero. Mas a liberdade que Jesus quer nos trazer, ela é sem limites, dentro da vontade de Deus. É viver de maneira que os meus atos não me prendem, que os meus atos não me levam para a prisão. Jesus é o nosso libertador. Ele tem poder para tirar qualquer pessoa de qualquer cadeia que a pessoa entrar. Jesus, ele entra na vida da pessoa e liberta a pessoa dela mesma. Eu vi um vídeo de uma menininha jogando água assim, com a mangueira. Aí caiu alguma coisa para pegar, a mangueira foi e jogou água nas costas dela. Ela começou a xingar. Ah, não sei o que, ele está xingando. Quando ela viu que era ela mesmo jogando a água, ela começou até a rir. Por quê, irmãos? Muitas vezes é nós mesmos que traz prejuízo para a gente mesmo. E queremos colocar a culpa no outro, colocar a culpa até em Deus. Entra aí o auto-engano. Mas Jesus veio para nos libertar, nos tirando dessa bolha, dessa ilusão moral, religiosa, dessa ilusão do auto-engano, dessa ilusão que o mundo traz, dessa ilusão que o mundo quer colocar nas pessoas. E quando nós estamos com Cristo, nós entendemos nossa pequenez. Nós entendemos que somos falhos, que precisamos dele. Nós entendemos que nós precisamos de Jesus de uma forma para intervir na nossa vida, para que nos mude. E mudar de quê? Mudar o nosso agir, mudar o nosso pensar, mudar o nosso sentir, mudar nossas preferências, mudar nossos desejos, mudar a fonte da nossa satisfação. Jesus pode mudar a pessoa da cabeça aos pés. E somente Cristo pode fazer isso com excelência. Trazendo para aquela pessoa a liberdade de Deus. Só Ele. E eu pergunto a você mais uma vez: quando foi então que nós perdemos a nossa liberdade? Nós vemos aqui em João 8:44. Olha o que diz lá. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Lá no início, a gente tem que voltar lá no início para a gente entender. Lá no Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, acontece o fato que chega Satanás como uma serpente e fala: olha, você pode comer daquele fruto, não vai acontecer nada com você não. E o diabo começa a tentar convencer a Eva, trazendo uma ilusão, uma mentira, de que Deus estava privando eles de conhecer o bem e o mal. E se ela comesse daquele fruto, ela ia conhecer e ser igual a Deus. Olha só a mentira que o diabo coloca. Mas Deus, ele não mente quando diz: se você comer do fruto, você vai morrer. Porque até então eles eram um casal com um corpo glorificado. Aí quando entra o pecado, a morte entra no mundo. Pois eles comem do fruto e a morte então passa a entrar na humanidade. Eles olham eles nu. Deus tem todo o controle na sua mão, irmãos. Todo o controle. Até na morte.
Mas o ser humano não tem controle sobre a morte. Um dia todos nós vamos morrer. E Ele é quem dita as regras. Você falou, não vai comer, Ele é o Criador, não tem que comer. E pronto, acabou. Mas eles fizeram isso. E a mentira entrou na humanidade. O pecado entrou na humanidade. O salário do pecado é a morte. Mas somente a verdade pode nos libertar dessa condenação. Por meio do pecado, a humanidade foi colocada dentro de uma bolha de ilusão mundana, nos privando, tentando nos privar da vida eterna. Há quem diz, mas Deus é bonzinho. Deus não vai julgar uma pessoa no inferno. Deus não vai condenar uma pessoa. Tem quem diz, você é bom. Você é misericordioso, você é piedoso. Deus é tolerante. Você vai ver, lá no final vai dar certo. Mas o fato é, irmãos, se Cristo nos libertar, verdadeiramente nós vamos ser livres. Deus, Ele é amor, é bondade sim, Ele é justiça e juízo. E a liberdade que Ele tem para nos dar é nos levar em paz com Ele para uma vida eterna. É perdoar os nossos pecados. Nós vamos ser salvos para viver com Ele eternamente. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus, como a verdade, Ele veio clarear nossa vida como a luz do mundo, para nos tirar dessa ilusão mundana, dessa ilusão que coloca nossas vidas dentro de uma cápsula, que faz com que as pessoas ficam presas, cativas, escravizados do pecado. Nós vivemos num ambiente que é dominado pela mentira. Nós não sabemos muitas vezes mais diferenciar o que é verdade, o que é fake news. Nós não sabemos que se é noticiado lá em Brasília é verdade, se o que é noticiado lá na Casa Branca é verdade, ou até na faixa de Gaza. Nós não sabemos. Nós não sabemos quem é que está por trás de todo o governo mundano deste mundo. Embora, irmãos, nós não saibamos essas coisas. Se são ou não, se a gente pode afirmar ou não, eu mesmo tive muita dúvida. A internet tem tanta notícia falsa. Mas essa noite, uma coisa eu posso afirmar para vocês. Algumas coisas eu posso afirmar com clareza para vocês. Eu não tenho nenhuma dúvida que Jesus é a verdade que liberta. Eu tenho a convicção que a obra que Jesus fez por nós na cruz do Calvário é suficiente. Eu tenho a convicção que Jesus é o nosso libertador espiritual, que Jesus vai nos tirar dessa bolha de moral mundana e nos levar para uma vida eterna. Eu não tenho dúvidas que se a pessoa que é pecador se arrepender, a graça do Senhor vai sobre a vida dela. Eu creio na obra de libertação de Jesus, que é completa, irmãos. Não falta uma vírgula sequer. Ele fez tudo. Ele nos libertou da escravidão do pecado e do seu salário, que é a morte. Ele libertou desse sistema corrupto do mundo. Ele nos libertou do engano do diabo. Pois ele venceu o diabo e ele ensinou para nós, olha, você pode vencer. Pois ele nos mostrou Deus como Pai. E de uma vez por todas, a verdade que é Cristo nos libertará um dia, quando Ele voltar gloriosamente e instaurar um reino eterno para sempre. E João 8,36 vai dizer, se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E hoje é um dia
a gente lembrar desse ato redentor de Jesus na cruz do Calvário. Porque nós fomos comprados, irmãos, não por qualquer preço. Foi um alto preço, um preço de sangue, preciosíssimo sangue de Jesus, vertido ali na cruz do Calvário. Um sangue imaculado, um sangue inocente. E agora, irmãos, o que a gente tem que fazer? Glorificar a Deus, o nosso corpo. Assim Paulo ensinou. Quer progredir na vida espiritual? Quer ser liberto? Deixe essa verdade entrar na sua mente. Deixe essa verdade vencer para o seu coração. Deixe essa verdade mostrar para você que você é pecador, que você precisa de Deus, que nós precisamos dele para nós livrar desse engano, para nós livrar dessa bolha de ilusão que o mundo coloca a gente. E prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Gostaria de contar uma história. Rodrigo Silva conta uma história de um escravo. Esse escravo, ele era muito forte. Muito forte. Só que ele não queria ser escravo de forma nenhuma. E havia num local, uma praça, determinada, que as pessoas iam ali para vender e comprar escravos. E esse escravo, então, é levado para essa praça. Porque ele não queria ser escravo, então ele não fazia as coisas direito. Então eles batiam nele, ele era todo machucado, todo cortado. E ele estava ali para ser vendido. E quando chegou a vez dele, ele gritava: olha, eu não vou servir ninguém. Não adianta me comprar, não, eu não vou servir ninguém. E gritava, e gritava. E ninguém dava sequer uma moeda por ele. Mas de repente chegou um homem, uma carroça, e olhou para aquele escravo. Falou: eu quero comprar esse escravo aí. Aí quem estava vendendo, aproveitando a situação, falou: ele é caro, viu? E não, eu quero comprar. Qual que é o preço? Aí ele falou o preço de muitas moedas. E aquele homem paga o preço, manda colocar o escravo na carroça. E lá vai ele com o escravo. E o escravo gritando: eu não vou te servir, não adianta não, já falei. E ele era forte. E chegou lá na fazenda. Ele manda o servo dele vir, ó, pega ele, leva lá, dá um banho nele, coloca roupas novas nele, traz uma comida digna de uma pessoa, de um ser humano para ele comer. E quando eles fazem tudo aquilo, ele continua gritando: mas não adianta fazer isso não. Eu não vou te obedecer não. Eu não quero ser escravo, eu não sou escravo, não vou ser escravo. E de repente chega um homem, pega ali uma carta, pega num papel e entrega para ele. E ele fala assim: mas eu não sei ler. Eu não sei ler, não adianta não. Ele olha: não, Zia, é sua carta de alforria. Alforria. Você está liberto. E aquele homem cai aos prantos, começa a chorar e lamentar e falar: agora eu vou te servir. Ele: não, você não vai me servir não. Você está liberto. Ele: não, eu vou te servir, porque é a única coisa que eu sei fazer. E a história conta que esse homem se torna um amigo desse fazendeiro, esse fazendeiro que apoiava a causa abolicionista. E eles trabalham juntos até o dia que esse homem morre. E não foi assim com nós. Nós estávamos escravizados pelo pecado. Nós não tínhamos direito a nada. Nós sofríamos e sofríamos. Talvez há pessoas do nosso meio que ainda sofrem. Talvez os pecados que estão na sua vida são visíveis. Pode ser alguns desses aqui que eu falei. Mas talvez há pecados, há coisas no seu coração que te prendem, que não deixa você progredir na vida espiritual, que te traz cadeias, que te traz algemas, que não permite que você seja uma pessoa abençoada.
Há pecados que aprisionam a nossa vida, nos coloca dentro de uma bolha que não faz nós crescer. Mas Jesus, obedecendo à vontade do Pai, veio para abolir toda e qualquer escravidão humana para o pecado. De uma vez por todas, na cruz do Calvário, Ele nos deu a carta de alforria e diz: vocês são livres. Nós somos livres por meio de Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Nós que um dia estávamos cativos, com nossas mãos presas, sem saber para onde ir, com nossa liberdade proibida. De uma vez por todas, Jesus lá na cruz do Calvário fez isso aqui, ó. Desatou qualquer tipo de cadeia na nossa vida e nos deu a liberdade, quando abriu a mão dele, os braços dele naquela cruz, nos libertando de uma vez por todas do pecado. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor e adoração. Somente a Jesus. Somente a Jesus. E agora, nós, como livres que somos, nós podemos servir com gratidão, ir aos pés de Jesus e agradecer a Ele: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Prostrar diante do Senhor e dizer: eu sou pecador, sim, papai, mas tem misericórdia de mim. Eu preciso de Ti, eu quero Te servir em gratidão. Isso que tem que ser o desejo do nosso coração. É para isso que Jesus veio. Ele não veio para libertar o povo de uma prisão estadual, não. Ele veio nos libertar, Ele veio salvar todo aquele que está perdido. Pois se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres para a glória do nosso Deus Pai. E aqui eu encerro essa mensagem e clamo ao Senhor para que o Senhor toque em você cada dia mais, para que não somente nessa noite, mas que todos os dias da nossa vida nós possamos entender que essas são as provas que Jesus é o nosso libertador. E é o único libertador, pois foi Ele que foi e fez tudo por nós. Hoje temos aqui a mesa do Senhor, memorial. Nós estamos aqui para lembrar desse acontecimento. E que eu e você, de coração, nós possamos recordar e sentir em nosso corpo realmente um agradecimento pessoal pelo que Ele fez por nós. Talvez nós não paramos para pensar. Ele foi moído por nós. Ele foi ao Calvário mudo. Ele ficou sozinho. Ele até suou gotas de sangue por estar sozinho, por estar apertado. Mas Ele foi e cumpriu a vontade do Pai, para que nós um dia tenhamos a vida eterna. E nós sabemos que Jesus Cristo é vindo. Ele tem nos dado entendimento para entender quem é o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro. E o verdadeiro Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Vamos fazer um momento de reflexão agora. O apóstolo Paulo vai dizer que ninguém é privado na mesa do Senhor. Mas, se você tem alguma coisa contra alguém, precisa liberar um perdão, precisa consertar alguma coisa na sua vida, faça agora. E participe na mesa do Senhor para ter parte com Ele. Você que é batizado, faça isso. A nossa igreja, ela tem essa determinação, tem que ser batizado. Faça isso. E você que não é batizado, procure o pastor para então confessar Jesus publicamente, porque Ele é o nosso libertador.
Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Você ora no seu lugar. Eu vou orar aqui. Coloque diante dele os seus medos, suas dúvidas, seus vícios, suas manias, seus hábitos. Peça a ele perdão, se reconcilie com ele agora. E também agradeça a ele por essa obra maravilhosa na cruz do Calvário. E também por ter enviado o Espírito Santo para nos ajudar. Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, nessa noite. Nós estamos diante da Tua presença, Pai, arrependidos. Que nós confessamos, ó Deus, que nós erramos, que somos errantes, que nós carecemos da Sua graça, da Sua misericórdia. Quem somos nós, Senhor, se não é o Senhor na nossa vida? Para onde iremos nós? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós agradecemos a Ti, Papai, por ter enviado Jesus, por Jesus ter cumprido a obra, por ter morrido naquela cruz para nos libertar. E, Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas. Não permita que a libertinagem tome conta das nossas vidas e da nossa família. Mas sim, Senhor, permita que a presença do Espírito Santo haja em nós e através de nós para a glorificação do Seu santo nome. E nós possamos sair daqui mais avivados e transformados, ó Pai. Que por Tua palavra, Senhor, nossas mentes, nosso corpo, nosso sentir, nosso desejar, nosso olhar, nosso falar, seja transformado, seja purificado, que nós possamos ser novas criaturas em Ti, Senhor, porque em Ti, Senhor, nós agora somos filhos também. E nós agradecemos por isso e acreditamos que o Senhor vai agir por nós. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Papai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Jesus é o nosso libertador. Amém? Glória a Deus.